Boa noite, pessoal. Boa noite a todos e a todas. Já vamos iniciar. Estou só aguardando a professora Marilei conseguir o acesso. Espero que vocês estejam todos bem. Já estão de parabéns por numa noite fria, né? Apesar de hoje, pelo menos no Mato Grosso do Sul, estar um pouco menos frio, mas ainda assim, né, gente? Realmente, estudar à noite, num dia frio, é só para os fortes, né? Só para quem está com um propósito bem determinante aí. Hoje nós temos uma aula muito valiosa, tá? Para todos vocês. Nós temos alunos aqui de diversos cursos do Atualiza, temos mentorados, temos alunos que são de cursos de formação continuada, e temos alguns alunos que não são ainda do Atualiza, né? Que estão nos nossos grupos de dicas, nas nossas redes sociais. Então, sejam todos muito bem-vindos, tá? Hoje nós temos uma aula de extrema importância, seja para quem vai fazer a prova nacional docente, seja para quem vai fazer qualquer outra prova de concurso público que tenha a questão dissertativa ou redação, gente. Por quê? Porque vocês vão poder utilizar esse aprendizado em outros momentos, né? Pode ser até mesmo que daqui a um tempo você queira fazer um concurso para outra área e você vai ter aprendido, né, escrever e tudo mais, tá? E com isso, pessoal, vocês hoje vão trabalhar um pouquinho de língua portuguesa na redação, na questão dissertativa. Para quem não sabe, é na questão dissertativa que vai ser corrigida o que você sabe de língua portuguesa. É na sua questão dissertativa que vai ser trabalhado isso. Então, diferentemente de outros processos seletivos, que geralmente cai língua portuguesa, legislação, conhecimento pedagógico, mais seu específico, na prova nacional docente só vai cair língua portuguesa no específico de quem é de letras. Para quem não é, eles vão corrigir isso na sua escrita, tá? E mesmo assim, nós vamos ter aqui no Mato Grosso do Sul também o processo seletivo do Estado, né? Que podemos ter surpresas. Já houve provas, né? Que tinham língua portuguesa sendo cobrado para qualquer área da educação, e já tivemos também em outros formatos, onde a língua portuguesa é corrigida em questões abertas, como foi no último concurso do Estado do Mato Grosso do Sul, tá? Hoje nós estamos aqui com duas mentoras na área de língua portuguesa, duas professoras maravilhosas que eu tenho muita confiança e estou muito feliz delas fazerem parte do Atualiza, tá? Eu quero que vocês saibam que todo esse suporte, ele está junto também com as mentoras Rúbia, com a mentora Francis, com a mentora Ana Lúcia. Hoje elas estão em reunião lá na UFMS, e a Rúbia também está com compromisso, por isso que elas não puderam participar, mas deixaram aqui um abraço, e elas estão muito felizes, porque elas sabem que esse é um grande passo para vocês, porque a maior parte da nota da prova nacional docente é a questão dissertativa, tá, pessoal? Então, hoje nós temos a Bárbara aqui, antes da Marilei se apresentar. Se a Bárbara quiser dar uma boa noite, a Bárbara, ela faz parte aqui do nosso curso de redação também, e é com ela que vocês têm a parte gravada do curso, muito bem explicada, né? E que faz toda a diferença para você iniciar ali sua escrita, tá, pessoal? E hoje a Marilei vai trazer a parte da língua portuguesa conosco, tá? Então a Bárbara vai falar um pouquinho com vocês. Tá fechado o seu microfone, Bárbara? Desculpa, estão me ouvindo?
Consegue me ouvir, sim ou não? Sim. Ah, então tá bom. Boa noite. Novamente, né, falando um pouquinho sobre redação. Sim, tem os vídeos gravados que vai ensinar para vocês todas as técnicas para produzir uma boa redação dissertativa argumentativa, ok? Ela é muito pedida em Enem e concursos. Tá. Agora, a prova que ocorrerá, né, o concurso, que tem as questões dissertativas, todos aqueles conhecimentos que vocês adquirirem em redação, assim, dá para usar amplamente na hora de responder as suas questões, tá bom? A diferença é que em redações dissertativas argumentativas de Enem, por exemplo, o tema é amplo. No caso das questões dissertativas, que vocês responderão nos concursos, elas são específicas ao conhecimento, né? Ao grupo de conhecimentos que vocês estão desenvolvendo durante o concurso, tá bom? Então, sabendo redação, sabe também produzir dissertação, sabe produzir as respostas nas questões argumentativas. Ok? Maravilha, Bárbara. É isso mesmo. É por isso que eu falo, todo conhecimento é válido, né? Pode ser que eles queiram fazer a prova nacional docente agora e daqui a um tempo surja uma outra oportunidade e você aprende a escrever escrevendo, né? Então, daqui a um tempo vocês podem escolher prestar uma prova de mestrado ou uma pós-graduação. Então, aprender a escrever, né, é sempre válido. Isso, a dica é, no dia a dia, procurar falar de forma completa, né? O que eu penso, por que eu penso, quando nós argumentamos, quando nós conversamos e procuramos estabelecer, né, essa rotina no dia a dia, já fica mais tranquilo também na hora de escrever, tá bom? Boa aula. Obrigada, Bárbara. Obrigada mesmo. Pessoal, e agora a gente vai abrir aqui para a professora Marilei iniciar. Nós temos alguns colegas ainda chegando, mas muita gente pediu para assistir, né, a gravação da aula também, que vai ficar disponível para vocês depois no YouTube, tá? Por conta que nós estamos também no fechamento de notas, né, numa semana conclusiva nas escolas, e muita gente não ia conseguir participar hoje, tá? Mas já fica aqui registrado que vocês receberão tanto material no e-mail, quanto essa gravação da aula de hoje, tá bom? Boa noite, Marilei. Boa noite, Érica, boa noite, Bárbara, a todos aqui. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, participando pela primeira vez. Vocês conseguem me ouvir? Estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Uhum. Perfeitamente. Então, eu vou estar com vocês hoje, né, falando um pouquinho sobre a língua portuguesa, né, como a Érica já falou, nem todas as provas será cobrada, né, a língua portuguesa, mas dentro do edital que a gente viu, né, a banca escolhida, então está todo mundo correndo atrás de se adequar, né, procurar estar bem capacitado para essa banca, para esse concurso que vem aí pela frente. E aí eu já posso começar, Érica, falando. Eu sou Marilei, né, sou professora de língua portuguesa, né, trabalhei na Fundação Bradesco, atendo, né, alguns alunos ainda online, faço acompanhamento, né, mais voltada à língua portuguesa mesmo, atendimento, né, e ainda bem, porque a parte mais da produção está com a Bárbara aqui, né, super competente, colega maravilhosa, e é isso, espero poder contribuir hoje com o que eu preparei aqui para vocês, e vamos que vamos.
Isso, Marilei. Érica, Eu quero hum, só falar para os alunos não terem vergonha, mais uma vez, né, pessoal? Não terem vergonha de conversar, de perguntar. A maioria, Marilei, fala que o que pega mesmo na hora da prova é a língua portuguesa. Quem aqui de vocês acha que ainda tem que melhorar a escrita? Digita aqui para mim, fazendo favor. Se você já se saiu mal em português. Tem muita gente que fala assim, eu gabaritei legislação, foi muito bem, conhecimento específico, né? Mas a língua portuguesa é o que pega, é, concordância, né? Aí eu uhum, preciso dificuldade. melhorar, tenho muita dificuldade. Então, pessoal, não é para ter vergonha, tá? Então, vamos conversar aqui. São pessoas extremamente competentes, tá? Estou muito feliz mesmo. A Marilei tem uma experiência ímpar, tá? Com a docência. A Bárbara está aqui também para auxiliar-nos. Então, assim, vocês não precisam ter vergonha. Como eu sempre digo, é aqui que é a hora de errar. Nós já estamos no dia 2 de julho, tá? E a prova já é em outubro. E provavelmente vocês vão ter as duas provas. Para quem é do Mato Grosso do Sul, vai ter duas provas concomitantemente, vai ser próximo. A do estado, quanto a prova nacional docente. E para quem é de outros estados, também já está acontecendo, né? Nós temos a Jéssica aqui, o pessoal de outros estados, que também já estão tendo provas, né, de concurso aí nos seus municípios, tá bom? Isso, Simone. Provavelmente vai ser uma prova separada da prova nacional docente. Mas eu não deixaria de fazer a prova nacional docente, porque ela pode contar pontuação, tá? Para vocês. Aí a Jéssica falando. A Jéssica é da região de São Paulo, tem muitas provas com redação lá. Isso mesmo. Pode falar, Marilei. Então, aí o que nós vamos, os pontos que nós vamos tocar hoje, que eu separei para a gente trabalhar um pouquinho, ele vai atender tanto as questões, né, objetivas, como na aplicação das questões, né, que vocês vão ter que partir para a escrita, né, que seria a língua em uso, né, alguns exercícios, algumas coisas a gente vai ler aqui sobre, que vão ser úteis, vocês tendo esse domínio, esse conhecimento, vai ser útil na hora lá da elaboração da sua dissertação, da sua redação, do seu texto argumentativo, dentro do concurso que vocês vão fazer. Até por conta, Érica, eu elaborei ali, acho que você viu o slide, eu não sei se todos aqui eu coloquei desde o início, você que vai passar para mim, por favor, ou Eu passo, pode deixar que você eu passo. passa? Já vou aumentar aqui Eu a tela. coloquei, assim, uma sequência desde o início, eu acredito que a maioria aqui tudo já estão inteirados, né, do CNU, também eu não detalhei muito, mas eu coloquei que é para dar um norte, para a gente pensar no geral, né, no grandão, vamos dizer assim, para entender aonde eu quero chegar, né, porque você pode... Marilei, só para lembrá-los também que semana que vem, gente, eu vou fazer uma aula só sobre o CNU, tá? E sobre cronograma de estudos. Então, vocês fiquem tranquilos. Quem ainda tem dúvida quanto ao edital, semana que vem eu vou falar sobre isso, tá? É importante, né, Érica? Porque é muita coisa. Até eu fui ler, a gente não está assim, está se inteirando, muita coisa, ainda você. Então, vai ser excelente você trazer isso para eles, né? Porque para ficar bem claro o que vai ser preciso estudar, o que. E eu fiz uma apresentação aqui bem rápida, assim, eu quero pincelar, não vai ser como aqui não é uma aula, mas eu quero tocar alguns pontos importantes aí que a gente pode trabalhar. Dentro da língua portuguesa e a prova dissertativa, né? Certo? Aqui, como a Érica falou, ela vai trabalhar semana que vem, né? Mas todos sabem que, né, a gente está prestes aí
a fazer esse concurso CNU, conhecido aí como apelidado como Enem dos concursos, né? Porque ele amplificou, né, um único concurso para diversas áreas aí. Aí o que eu queria tocar com vocês aqui é sobre a banca, né? A banca organizadora, todos já devem saber que é a FGV, né? Que a maioria não esperava ou esperava, e enfim, a gente não tem o poder de escolher, né? E veio a nossa temida FGV, que o pessoal chama, né, de que faz os alunos tremerem nas bases, né? Aí pode passar, Érica, que eu coloquei no próximo slide, quem é a temida FGV? Aqui já tem uma pegadinha aqui que eu coloquei para vocês, né? Queria que vocês observassem aí no slide, se já conseguem entender o que eu quis dizer, já que nós vamos falar de língua portuguesa, né? O que tem, né, nesse título aí. Então, é isso, ela é uma fundação conhecida por organizar os concursos mais importantes e exigentes, né, do país, né, os concursos da área jurídica para juiz, né, os grandes concursos. Então, ela tem um know-how, assim, muito, muito forte, né, muito bem trabalhado, muito bem elaborado, né, e a gente sabe que provas, né, vamos dizer assim, nada fáceis, né, por isso a temida. E a prova de língua portuguesa, ela tem um alto nível de exigência, né, a gente já, se vocês forem ver, observar agora, trabalhando outros concursos, outros questões passadas, né, a gente vai ver que ela não é nada óbvia, né, ela foge totalmente, porque ela usa a língua mesmo, né, ela faz a gente pensar, faz a gente raciocinar, faz a gente ir tirar aquele conhecimento mesmo, ela não é uma língua, ela não é uma mecânica, né, ela vai fazer o candidato dar o que ele realmente tem. Se ele não souber, ele vai ficar um pouco perdido. Então, por isso, aqui eu coloquei o temida, né, já bem pequenininho, que é já para a gente desvincular na nossa mente, no nosso cérebro, né, para os nossas já entendendo que não, né, que como a maioria já está aqui, né, na primeira semana do concurso, já está aqui buscando conhecimento, então quem que vai sair na frente, né? Aqueles que já estão atrás do conhecimento. E pelo que eu li, né, pelo que eu vi, tudo é interpretação. Eles não jogam nada direto, tudo ele vai contar uma historinha por trás, até nas questões que não são de língua portuguesa, tudo vai ter que ter uma inferência, achar, o deduzir, então, assim, é bem, bem diferente a prova, por isso que é tão temida aí pelos concurseiros, principalmente das áreas aí que não é da educação, né, a FGV. Mas a gente vai tirar de letra, eu creio. Certo, Érica? Aí, pesquisando, eu coloquei aqui alguns critérios, né, que são cobrados, avaliados, né, aqui estão mais voltados para a língua portuguesa, né, é óbvio, como eu já falei, que tudo que é língua portuguesa, a gente vai usar dentro da redação e da questão discursiva dissertativa lá, que alguns concursos vão estar solicitando. Então, a gente vai estar trabalhando aqui a parte da interpretação de texto. Uma coisa importantíssima que essa banca cobra é o que eu acabei de falar, é a inferência, né? A inferência que está dentro da interpretação de textos. Então, como interpretar um texto? Como, né, que eu vou saber um texto tão complexo? A gente sabe que ela é uma banca, né, que ela usa textos curtos, né,
se vocês começarem a pesquisar, a buscar aqui mesmo dentro do Atualiza, né, a gente já está elaborando uma banca de exercícios, né, e aí vão ter essas questões anteriores, e a gente vai ver que são questões bem elaboradas, curtas, textos curtos, vocabulário rebuscado, né, com alternativas que parecem corretas, né, elas vão deixar muita dúvida, então, ali a gente vai estar lutando contra o tempo, né, e ao mesmo tempo não podendo errar, né, então, por isso, a importância de estar focando na língua mesmo, né, a leitura, aprendendo aqui, a gente vai falar um pouquinho, então, hoje, sobre a inferência, coerência e coesão, e um pouquinho de figura de linguagem. Algumas itenzinhos eu quero trabalhar com vocês para desmistificar, né, porque às vezes a gente fala, mas é tão complicado, é tão difícil, né, e aqui já trouxe bastante itens também, que é para a gente entender que precisa correr atrás, né, e assim, não é, eu vou fazer, eu vou chegar lá e vou fazer. Aí eu lendo sobre a banca, geralmente tudo o que ela coloca, ela vai pedir, né, e se a gente for ver mesmo, analisar, fazer um estudo bem profundo, ela vai dar um jeitinho de colocar aqui numa questão, na outra, o que ela coloca, que vai ser cobrado, realmente ela cobra, então não dá para brincar com essa banca, né, tem que levar a sério, não temer, né, porque todos nós somos capazes, né, e assim, correr atrás mesmo desse, em mãos à obra aí, para conseguirmos. Aí vamos passar agora, já vou trazer para vocês o próximo slide, a gente já vamos ver coloquei bem rapidinho aqui, a gente falando em inferência, né? Tudo bem que já está ali. Eu creio que a maioria aqui já entende, né? Já consegue entender o que seria uma inferência, inferir. O que seria essa palavrinha? Alguém, já que é para participar, vamos ver. O que seria inferir? Vamos lá, pessoal. O pessoal tá tímido, né? Ou não tá? Então, a inferência a gente vai fazer em tudo, né? Na vida, como a Bárbara falou. Algo incluso, né? Alguém colocou, Amanda, algo incluso. Então, né? Algo incluso é relevante. Pode falar sim, Amanda. Pode falar, com certeza. Gente, vocês estão me escutando? Sim. Então, eu entendi como se fosse algo que tivesse subentendido. Por exemplo, eu falo, vamos supor, morango é uma fruta. A fruta tem frutose. Fica subentendido que toda fruta tem frutose, entendeu? Mais ou menos isso, assim. É algo que se todos, por exemplo, a senhora colocou que todos os mamíferos têm coração. Se o cachorro é um mamífero, consequentemente ele tem um coração. É algo que não está escrito, você entende sem tá tudo escrito ali, entendeu? É como se você estivesse entendendo uma frase incompleta. Isso. Você está fazendo uma leitura do que está implícito, né? Daquilo que está por trás das linhas, nas entrelinhas, que está escondido, né? Seria isso, é uma dedução, né? Também, né? Seria você inferir, por exemplo, na nossa vida, a gente faz inferência o tempo todo. Você está em casa lá, ou o seu filho ou o seu marido chega do serviço cabisbaixo, triste, quieto, calado, o que você automaticamente faz na sua mente? Você vai fazer uma inferência, né?
você vai pensar, não, algo aconteceu. Se ele está triste, ou ele brigou, ou ele se chateou com alguma coisa, né? Então, a inferência é isso, a gente lê aquilo que está nas entrelinhas, né? E assim, a comunicação, a língua portuguesa, ela é muito interessante, porque ela serve, né, para a gente ler. Aí, muitas vezes, quando a gente também não faz uma leitura correta, né, a gente, tanto na vida como no texto, a gente se atrapalha, né, porque é importante você fazer essa inferência em tudo, né, pensar, raciocinar. O que é inferência? Nada mais isso do que isso, é você raciocinar. Ah, então eu não vou brigar com meu filho, eu vou ter calma para falar com ele, porque ele está chateado. Agora ele chegou e falou para mim que ele está chateado? Não, né? Eu deduzi, eu fiz uma leitura, né, pela forma, né, pelo aspecto, e aí é só para trazer, assim, um conceito para vocês entenderem o que seria inferir. Então, é isso, né, que essa banca, que vai ser muito trabalhado dentro das questões, essa inferência, esse conhecimento que a gente tem. E aí a gente tem ali, eu coloquei bem rapidinho, a gente não vai ficar focando muito, a dedutiva, a indutiva e a abdutiva aqui, né? Uma é mais direta, outra, né? Essa aqui é interessante, a indutiva, que induz. Às vezes ela faz a gente errar. Olha o exemplo ali. Vi 3 cisnes e todos eram brancos. Certo? Que conclusão que eu vou chegar? Que todos os cisnes são brancos, né? Mas essa conclusão pode ser falsa, certo? Mas é uma inferência baseada no conhecimento que eu tive. E muitas vezes é assim, né? Aí trazendo para a vida, né? A gente costuma, eu hoje estou pegando os maridos, né? Os homens. Ah, todos os homens são assim. Ah, os homens, você pede para o marido lá buscar um negócio, lá na cozinha está lá. Aí você fala, fulano, pega lá. Aí ele não acha. Aí a gente fala, todos os homens são iguais, né? Então, eu estou fazendo o quê? Uma inferência. Pode não ser verdadeira, não é falsa, não é verdadeira, porque nem todos os homens são iguais, né? Então, assim, o que eu quis trazer com esse exemplo para vocês? É a gente pensar, né, na língua, ela está no nosso dia a dia, ela está no nosso pensar, no nosso cotidiano. E é isso que a gente vai trazer para dentro do texto, né? Tentar fazer essa leitura, às vezes ela está mais explícita, clara, ou às vezes eu vou ter que fazer uma leitura implícita daquilo que está escondido, aquilo que está oculto, que está nas entrelinhas, e é isso que essa banca vai fazer muito nessas provas, né? Aí vou ter, no próximo slide, um exemplo para a gente ver. Exatamente. Aqui é uma questão, não é tão atual, né? Mas dá para ver aquilo que a gente já comentou lá. São questões curtas, né? Mas a gente tem que estar atento, porque pode ser pegadinha, precisa de muito cuidado, Nossa, muita eles são atenção. muito diretos, né, Marilei? Isso, muito Ou direto. você Aí você sabe vai. ou não sabe. Isso. Ou também, né? Aí você, ou você olha assim, pá, você já faz uma leitura ali e já vai, porque você acha também que é pequena, e não atenta para aquilo que eles fazem, né? Que é muita pegadinha por trás das frases. Aqui, eu vou pedir que vocês coloquem aí. Não sei, aqui a gente está trabalhando as figuras de linguagem, né? E as figuras de linguagem, ela tem muito disso que a gente acabou de falar, de inferir, de entender, né? O que está nas entrelinhas, é muito sobre isso. Aí nós temos aí um período, a cidade acordou com os olhos marejados de saudade. A primeira perguntinha aqui
A gente já viu inferência, está vendo aqui, já está cobrando 2 aqui conteúdos, a gente vai ter que fazer uma inferência e a gente já tem a figura de linguagem trabalhada aqui, por quê? Aqui está claro que na leitura dessa frase, desse enunciado, desse período, eu não vou conseguir entender de forma explícita, correto? Olha só, a cidade acordou com os olhos marejados de saudade. É uma frase comum? É uma oração comum? O que vocês acham? Coloquem aí, vamos interagir um pouquinho, que é pouquinha coisa, eu já quero colocar vocês, já vamos colocar aí se sim ou se não, e isso. O que vocês acham que é... E se tem alguém? Metáfora. Quem mais? Vamos ver. Metáfora, todo mundo achando que é metáfora? Ô, Marilei. Marilei, o Oi? interessante é que a gente sabe que essa figura de linguagem tem um nome, né? Tem um outro nome que, fazendo a inferência, a gente descobre rapidão, né? Mas eles usaram a forma mais complexa da figura. Isso, Bárbara, muito bem colocado, minha querida, verdade. Ela tem um outro nome. Eu vou fazer, antes da gente dar a resposta, Bárbara, comentar da resposta, né? Eu gostaria de saber, aqui, vocês dominam como que é essa questão das figuras de linguagem? É complexo? Todos, que a maioria está na metáfora. E assim, ó, já vou dar um adendo aqui, que é muito cobrado nessa banca. Ah, Jéssica, prosopopeia, a Jéssica colocou. Será que é uma prosopopeia? Aí eu falo, o que é uma prosopopeia, meu Deus? O que é um eufemismo, né? A ironia já está mais próxima, mas hipérbole, a gente fica todo desesperado. Não domina, né, Tawane? No caso, não domina as figuras aí de linguagem. A maioria domina, não domina. Eu já vou deixar aqui para vocês que cai muito, né? Muita questão, eles têm muito essa pegadinha aí do uso da figura de linguagem. Então, já foi assim meio proposital. E quando eu coloquei lá para buscar, realmente é um dos itens que estão no topo lá, é o uso das figuras de linguagem. Bárbara, se fosse colocado outro termo, de cara, o pessoal já mataria, né? Porque a cidade acordou com os olhos marejados de saudade. Marejados de saudade, né? Chorosos, né? Então, como pode a cidade acordar com os olhos? Cidade lá tem olhos? Né? Vamos, características humanas, isso mesmo. Portanto, a Tawane, que foi que falou, né? Seria, então, uma prosopopeia, né? Que é a figura de linguagem que dá características humanas, né? Que dá a seres inanimados, que não têm vida. E aí seria, no caso, né, Bárbara, a personificação, prosopopeia ou personificação. Ô, Senhor, não é para assustar vocês, não, é só para a gente ficar bem, né, assim, já com a orelhinha em pé, porque o negócio não é pequeno, Ô, Marilei, não. esse é um ótimo assunto para os alunos fazerem os cardzinhos para estudarem com... Acabou de sumir o nome agora da técnica, mas a gente estudar com os cards, né? E aí eles colocarem o que é hipérbole de um lado e exemplos de hipérbole do outro. Eu vou falar sobre esse tipo de técnica também semana que vem. Isso, porque, exatamente, tem que ter, né, Érica,
a técnica, porque aí o negócio não é só decoreba, né? A gente não pode decorar, então mas tem que saber, porque se não souber, né? E aí dentro, além de estar aqui, ele pode colocar textos que tem a hipérbole, o eufemismo, né? Lá, e cobrar de você. Aí a gente não saber, né? Então, é hora da gente. Por isso que eu falei, já vou colocar. Faz os cards e depois dele escutar música sertaneja, pessoal, porque o que tem de figura de linguagem, chifre no asfalto, hipérbole, então, todo mundo morrendo de amor o tempo todo, vai. Isso, Um bom treino vai ser escutar muita música sertaneja e sair identificando essas figuras de linguagem. A ironia, então, né, Bárbara? Tem muita. Nossa, e como? Então, vamos, então, estudar bastante aí, galerinha, figuras de linguagem. E agora, eu coloquei aqui também, já mudando um pouquinho o assunto, a banca costuma cobrar muito, né, conectivos, né, os famosos conectivos, tanto nas questões objetivas, agora essa questão aqui, vou deixar a cabecinha de vocês. Aí vocês mal acabaram de ver as figuras, aí já vem essa pancada aqui de conjunções, né? Mas é bastante coisa, mas a gente está no comecinho, tem bastante tempo para estudar, e ela cobra muito essa questão do coerência e coesão, né? Esse está dentro aqui. E nós vamos falar um pouquinho sobre os conectivos, que exigem atenção à lógica do texto, né? Eles que vão dar a ligação no texto, trazendo a coesão, a tão famosa que a gente fala aí na produção aí da Bárbara, né? A coerência e a coesão do texto. Meu Deus, o que é isso, né? O que é esse bicho de 7 cabeças? Então, a coesão nada mais é do que isso, né? Um dos itens, né? Um dos itens da coesão seriam os conectivos. Aí eu coloquei aí que é também muito cobrado nas questões objetivas, né? Vão ter questões diretas aí, e também vocês vão usar isso aqui, que é a cereja do bolo aí na produção textual, que vai dar a fluidez, que vai dar aquele up aí no texto de vocês, a jogada, é vocês conhecerem essas conjunções e poder ter esse poder aí de escolher, né? Porque na hora você está lá escrevendo, não vem, não lembra, não sabe, não quer colocar uma contradição, quer falar, quer uma explicação, quer colocar, e não sabe, não tem o poder, né, na mão ali, vamos dizer, esse elemento de poder que são os famosos conectivos. E aí eu coloquei aí alguns, né, os principais, né, que são esses. São, né, o mas, o porém, todavia, no entanto, embora, e eles são bastante usados, né? Então, eu trouxe para nós dentro da coesão, tanto na produção textual, quanto nas questões objetivas, né, Bárbara? Tem alguma coisinha que você queira falar sobre eles para agregar para nós aqui? Alguém disse que estava, li aqui, né, que na redação foi explicado sobre os conectivos, né? Então, aí é verdade, os elementos conectores, assim, a vírgula também, ela faz parte desses elementos, é tudo aquilo que liga, que agrega. O que a gente vê é que no dia a dia, nós usamos muito, mas, às vezes, criamos alguns vícios, principalmente com esse conectivo mas aqui. A ideia do mas é trazer
trazer uma contradição, né? Quando alguém fala para você, por exemplo, eu gosto muito de você, mas você já sabe que ele vai falar que não quer nada contigo. Então, esse mas, ele sempre vem uma ideia contrária. E no dia a dia, quando a gente escuta as pessoas conversando, elas usam o e no lugar, né? Por exemplo, eu não gosto de você e não vou ficar com você. Então, usa muito o e. Então, esse cuidado de usar na hora de produzir. E a importância de conhecer todos eles, né? Se vocês virem ali em cima, né, eu tenho na adição, e, além disso, tem como, não só, mas também, como também, porque na hora da produção, uma coisa importante é eu não ficar repetindo palavras. Então, se eu conheço apenas o mas, vou usar novamente uma contradição na minha... O governo, sei lá, o governo investe muito, mas não vemos nada acontecer de novo. Então, se eu já usei muitas vezes o mas, eu já escolho um outro, um no entanto, um contudo, né, para poder o meu texto não ficar repetitivo. Então, palavras repetidas também atrapalham na coerência e na coesão de um texto. Exatamente, né, Bárbara? Olha só, né? Olha, você usando um no entanto, né, num texto, vai dar outro, né? Dar outro up no seu texto, outro ar, né? De domínio. O que você tem que fazer? Você tem que mostrar essa banca, ele quer que você mostre para ele que você domina, que você tem o conhecimento, que você tem o poder, né? O poder aqui que eu falo é o poder da língua, né? Do domínio da língua, né? E aí, usando esse... E a mesma forma, Érica, eu acredito que possa ser feito aí para o estudo das figuras, dá para fazer também com os conectores, com as conjunções, né? Então, dentro desse trabalho que vai ser feito para ajudar vocês a aprenderem, vamos dizer assim, né? Ter esse repertório, não esquecer quando chegar lá no dia da prova, a lembrar. No final lá, né? Quero terminar a prova, quero concluir. Aí você vai usar um conector de finalidade, aí você não consegue lembrar na hora. É a fim de que, com o objetivo de, para que, né? E assim por diante. Ter essas cartas na manga, essas cartas que valem ouro, né? Porque a gente sabe que a falta aí de coesão, de coerência, deixa o texto pobre, né? E não é essa a intenção aqui. Mas aí, agora, como eu disse para vocês, eles são usados tanto, né, na produção aí, quanto nas questões, né, objetivas. Aí, acho que a próxima, a gente tem uma questão na prática aí para nós analisarmos. Marilei, só mais uma questão, adendo também na sua fala. Pessoal, já está na hora de vocês começarem a entrar no modo caverna, que eu falo um pouquinho, vou explanar um pouco melhor semana que vem, mas vocês começarem a escrever, seja no WhatsApp, seja na escrita mesmo, no dia a dia, onde você trabalha, quem trabalha em sala de aula, quem está estudando para vestibular e Enem, nós temos algumas alunas aqui que estão na aula, que são candidatas à graduação ainda, e vocês devem já começar a escrever corretamente, independente se é no WhatsApp, se é no Instagram, no seu Facebook. Tente treinar daqui até o dia da sua prova por outros meios, né? Não tentar não ter aquela escrita informal o tempo inteiro. Algumas pessoas aqui colocaram, eu até escrevo certo, mas fala errado. O outro colocou que não sabe muito o uso da vírgula, que tem muita dificuldade com os conectivos, né? Então, às vezes, no dia a dia, você consegue ir treinando isso. Isso, e dá para treinar até na fala, né? Como a Bárbara falou aí há pouco, né? E a treinar quando você estiver falando,
né? Já vai buscando, hoje eu vou usar o conectivo, mais, vou usar o de compra, e faz um jeitinho que você vai treinar na fala, vai ser legal também, acredito. Aí nós temos aqui um trecho, né, de uma outra questão aleatória. Tanto. Vamos lá, vamos ver quem vai acertar. O trânsito estava caótico naquela manhã. Muitos motoristas se atrasaram para o trabalho. Então, o conectivo, a reunião começou com 30 minutos de atraso. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna, estabelecendo uma relação de coesão adequada. Qual seria correto? Por isso, né? Temos ali contudo, ainda que, embora, apesar de. Por isso, essa tá fácil, né? Para uma questão letra B. Letra B, será que é uma... Todo mundo acha que é o por isso? Todos? Contudo? Será o contudo? Olhem, façam a inferência, façam lá, analistas, muitos motoristas se atrasaram para trabalho. Contudo, a reunião começou com 30 minutos? Será que caberia o contudo? Aí, muitos motoristas se atrasaram para o trabalho, ainda que a reunião, né? É uma conclusiva, será? Qual seria o embora a reunião começou com 30 minutos, será? Tá vendo? Parece uma questão fácil, né? Parece, né? Porque você colocando ali o embora, aparentemente, parece que está correto. Alguém colocou, acho que o contudo. Vocês viram como que a linha é tênue, assim, é bem... você acaba ficando ali na dúvida. E aí, onde que está, onde que precisa ter bem concretizado a semântica, o sentido, qual que é finalidade, qual que é comparação, qual que é todos os sentidos de cada um desses conectivos, para eu poder aplicar de acordo com o que seria certo, justificando que a reunião teve que ser feita com atraso. Exatamente, exatamente. Bem, né? Uma questão que parecia que seria fácil, não é? Exatamente, é o por isso. Vocês viram como vocês ficaram confusos, né? E se a gente fica, meu Deus, e agora? Qual que é? Qual que é? É o por isso? É o contudo? É o embora? É uma finalidade? É uma contradição? Então, a gente tem que ter... Ô, professora, Oi, meu bem. poderia colocar por causa disso no lugar de por isso? Sim, poderia, né? Érica, daria para voltar o slide anterior, que aí tem todos que poderiam isso, vamos voltar, isso. exatamente. Aí, tá vendo? Viram lá como que é? Por isso, para quê? Estão vendo como que confunde? Conseguiram localizar? Foi uma consequência, né? É uma consequência. Se estava atrasado, né? Então, olha lá, a consequência foi isso. Então, poderia ser, portanto, por isso, por esse motivo, né? De modo que, né? Que é menos usado.
de modo que Legal, a gente já não usa, né? Aí a gente tem que pensar que foi a consequência que o atraso, né? A causa da reunião começar atrasada foi uma consequência. Correto? Então, é na prática, né, pessoas? É a gente fazendo no dia a dia, é estudando, porque, ó, fala bem, não é fácil, né, na hora ali de você analisar. Aparentemente parece bem fácil, mas não é. Né? Então, logo lá, voltando, o interessante, né, é a gente fazer a inferência ali no final da frase, dá para passar? Todo mundo já conseguiu ver bem? Aqui, bem rapidinho, que eu acho que o tempo já está dando, a gente colocou um exemplo 3 aqui, é um exemplo do uso dos conectivos num parágrafo coeso. Aí, olha só, eu tentei destacar ali, né, a conexão de ideias dentro de um texto feito certinho, bem estruturado, né, onde as ideias se conectam entre si, ok? Ali nós temos, ó, tá bem destacadinho ali os conectivos com o avanço da internet, além disso, portanto, eles ligam uma ideia à outra. Vocês veem que eles fazem uma retomada. Esse é o grande papel dos conectivos, é fazer essa ligação, essa costura aí no texto. Aí nós temos ali a progressão temática, cada frase aprofundou ou ampliou a ideia anterior do parágrafo, certo? Aqui, lembrando, não vai dar para trabalhar talvez muito a parte da coerência, mas a coerência, ela é o sentido, né? Ela não pode fugir daquela ideia central do texto. Então, aqui o texto trabalhou a ideia inicial, ele retoma lá no final, né? No conectivo, portanto, não apenas alterou hábitos pessoais, mas também impactou diretamente o mercado de trabalho. Essa aqui é mais assim para vocês verem os conectivos dentro do texto, certo? Alguma colocação, alguma... Aqui, ó, eu ia só falar, não, aqui, eu ia falar quando ele retoma aqui, ó, a tecnologia tem transformado diversos aspectos da vida do cotidiano. Aí, com o avanço da internet, ele já retoma fazendo uma ligação, usando, né, outro termo. Então, não fugindo da ideia, fazendo essa conexão bonitinha do texto, certo? Vamos passar aqui para o próximo. Mais um aqui. Através da questão a seguir, vamos praticar a reescrita através do uso do conectivo e a interpretação da relação lógica entre as ideias. Olha só, ele faz uma reescrita, né, que é também, se a gente for ver lá, ele vai sempre cobrar isso, usando essa questão objetiva aqui. Então, a mesma coisa, Lina. Qual dos itens aí poderia substituir esse conectivo, entretanto, aí? A adoção da tecnologia, por outro lado, vamos lá, pessoal, leiam, vou deixar e vejam qual vocês acham que
Por outro lado. Todo mundo no por outro. Ou seja. Por outro lado. A maioria está no por outro lado? Ó, vamos pensar aqui, vamos pensar. A adoção da tecnologia do ambiente escolar tem crescido nos últimos anos, ok? O tema aqui. Muitas escolas passaram a utilizar tablets e plataformas digitais em sala de aula. Entretanto, ainda existem instituições que enfrentam dificuldades. Esse, entretanto, ele está dando uma ideia de ainda existem instituições que enfrentam dificuldades para implementar esses recursos, seja por falta de infraestrutura, capacitação ou professores. Tchan, tchan, tchan. E aí? Oposição? Seria oposição? Olha só, entretanto, se a gente voltar lá, o entretanto é uma oposição? Qual seria a ideia do conectivo entretanto? E aí, galera? Pronto, vamos lá? Todo mundo ficou do mais por outro lado? Muito bem. Vamos voltar lá, Érica, rapidinho. Aí depois a gente lá, porque é confuso mesmo. Olhem lá no quadrinho. Viram como é confuso? Ok? Bárbara, Oi? você quer falar um pouquinho sobre essa? Para esclarecer? Assim, é que normalmente nessas tabelas eles colocam as conjunções, né? No caso da palavra por outro lado, é uma locução, mas ela é maravilhosa para ser usada nas questões discursivas, né? Se você apresenta assim, ó, por um lado, o governo faz isso, 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 a educação anda assim, assim. E se você quer mostrar algo contrário, você pode usar tranquilamente por outro lado, cria uma coesão bem bacana, né? E faz uma ligação assim bem coerente no seu texto. Ah, é assim uma peça-chave, né? Porque às vezes procurando uma argumentação, normalmente nós pensamos assim, né? Ó, por um lado acontece isso, mas por outro lado, né? Por outro lado acontece assim. Então aí fica mais tranquilo na hora de redigir. Deve usar assim, ele traz uma ideia contrária. Isso, e é uso, né? E aí ele não apresenta, não está nos quadros, né? Então tem essa outra pegadinha aí para nós. E a gente tem que ter essa inferência, essa percepção aí. É muito bom sim. conectivo.
É que o quadro ele assim, é bem sucinto para ir pegando a ideia apenas, né? Aí depois disso nós vamos assim meio por inferência, somando outros conectivos. Somando outras ideias, certo? Aí, para finalizar, né, já analisando aí algumas questões, eu coloquei aí algumas estratégias. Bom, antes de terminar, eu acho que já deu o tempinho, né? Já deu para dar uma esquentadinha na cabeça aí, colocar a cabecinha já para pensar, até foi assim, umas questões que eu trouxe para mostrar o quanto a gente precisa estudar, né? O quanto a gente precisa estar preparado para essa inferência, para essa questão aí da leitura, e coloquei aqui algumas estratégias, mas, professora, principalmente Bárbara aí, que está, como que eu faço para escrever bem, além de estudar, né? Aí tem tudo isso, né, Bárbara? A leitura de jornais, de revista, né? Você está atento, principalmente leitura de obras literárias, né, que eu coloquei ali, eu não vi aí se tem alguma citação de obra, me desculpem, tem sugestão. No caso, a gente, sugestão, assim, é uma coisa interessante, você perguntou aí, de tema, a banca, ela é voltada para questões sociais. Então, a gente tem que estar atento para esse ponto, né, das questões sociais. Se a gente pegar todas as redações, isso, inclusão, né, desigualdade, principalmente a problemática da infância, da adolescência, e aí até coloquei esse itemzinho aqui do cidadão de papel, que eu achei que depois vai ter umas obras ali que eu vou passar aqui, são interessantes, mas essa aí do cidadão de papel, ela foi citada numa redação do Enem, de uma redação que tirou nota 1000, do Gilberto Demenstein aí, né, é uma obra fundamental para que trabalha esse tema da desigualdade social, da infância e da juventude. Uhum. Nossa, foi diferente o tema. Então, né, porque geralmente ele é uma incógnita, a gente não sabe, né, mas geralmente a gente está esperando, espera-se, né, na banca aí, dessa banca, que seja uma questão voltada para as questões sociais. Então, é isso. É verdade. Pode ser. Ela sempre surpreende. Verdade. E aí, o uso das questões sociais pelos idosos? Aí aqui, pessoal, tem a sugestão, né, pesquisando os livros ainda, que são os temas clássicos, né, e contemporâneos. Aqui nós temos os clássicos que são interessantes, né, de se ler, apesar da correria, né, quem gosta de ler tem essas sugestões desses livros, que são, né, olha só, todos os temas aqui são voltados, isso aqui são literatura sugerida por eles, né, pela banca que vai fazer o concurso. Então, é interessante a gente, se não ler, mas buscar saber, porque eles usam trechos, eles vão estar usando partes, de alguma forma, eles vão trabalhar esses temas aí, eu acredito, né? Porque, como diz, tudo que eles colocam, nada é ao acaso. Não sei Além disso, né, Marilei, eles podem, quem não tem como ler o livro, vocês podem colocar no YouTube, a maioria desses livros tem audiobook.
Então, você Isso. pode estar fazendo uma atividade física, organizando a casa, e você estar ouvindo sobre, para você poder citar e enriquecer ainda mais a sua escrita, né? Exatamente, né? Isso tem que ser uma prática constante. Assim, vou confessar para vocês que eu estou bem viciada nesse de ficar ouvindo, sabe? É muito bacana, porque e como melhora, né? Como melhora assim a nossa tudo, né? Melhora assim o nosso conhecimento, a nossa desenvoltura em todos os âmbitos, né? Aí você pode aproveitar e estar aí ouvindo, procurando também ler, né? Entender o que vocês acharem interessante. Aí depois também, eu não sei se a Érica tem algum projeto de trabalhar sobre isso, mas enfim, aí esses são os contemporâneos, os clássicos, né? E aí depois tem uma outra lista deles, né? Que são para o Enem e concurso também, não, que consegui, certo? Essas obras são ótimas para enriquecer as argumentações e questões discursivas, além de desenvolver a sensibilidade crítica, né, que é muito valorizada aí pela essa banca, né, que vai avaliar cada um aí Essa de da nós. invisibilidade social, nossa, Vocês é um viram? forte tema, porque eu acredito que eles vão, como acho que foi a Jéssica ou a Tuane que colocaram aqui, eles trabalham em um tema diversos contextos sociais. Então, por exemplo, ele colocou ali uma pessoa idosa usando uma rede social, né, algumas redes sociais, e a questão até mesmo do vício e da inclusão dessa pessoa. Então, são várias vertentes Isso, num único tema. É assim que o exatamente. pessoal tem cobrado mesmo no Enem dos concursos, tá, gente? Então, é mãos à obra, né? Ouvidos à obra e buscar estar atento para essas indicações. E aí, para concluir, eu coloquei, né? Escrever bem é pensar com clareza, né? Dentro do que a gente trabalhou e como a gente pensa com clareza, né? Quando a gente lê, quando a gente se informa, quando a gente opina, quando a gente sabe, né? O que, né? Falar, né? Porque como que eu vou tratar de um tema se eu não tenho conhecimento de mundo, se eu não tenho aquele conhecimento, né? Deu lá o tema, mas eu não sei nada sobre aquilo. Então, esse é um argumento de poder, né? Você precisa estar embasado, tá? E aí tem um pensamento aí, disciplina é o que transforma sonhos em aprovação. Enquanto alguns desistem, você continua. E é isso que faz a diferença. Enquanto 1000 estão lá assistindo série, vocês estão aqui, empenhados, né? Então, essa perseverança, essa insistência, essa disciplina que faz a diferença, galera. Eu acho que é isso. Espero ter contribuído. Obrigada por essa participação maravilhosa aqui com vocês. Obrigada, Marilei. Pessoal, coloquem para nós o que vocês acharam da aula, por gentileza. Alguém aqui já conhecia a professora Marilei? Que bom, passou voando mesmo. E eu falei, gente, vai demorar, o que eu vou falar? A Érica falou 40 minutos, eu falei, meu Deus. Mas boa, né? Aí é tão gostoso, né, Bárbara, falar, a gente, é tão bom, gente, faz bem para a alma, até para a alma faz bem falar sobre isso. Foi uma delícia, nossa, muito boa. Pessoal, e assim, fica o convite para vocês, tá? Nós vamos abrir novas inscrições, principalmente para quem vai fazer a prova nacional docente, para quem vai fazer concursos, as meninas aí que vão fazer Enem vestibular, tá? Nós vamos estar, durante esses meses, fazendo uma promoção para vocês que estiveram nessa aula.
vai ficar uma assinatura por R$ 97,00 ao mês, tá, pessoal? Em que vocês vão receber o material de redação mais língua portuguesa, e essa assinatura é pelo tempo que você desejar. Então, o que inclui nessa assinatura? Você inclui você ter as aulas gravadas, as aulas ao vivo, tanto de redação quanto de língua portuguesa, e também uma correção ao mês, tá? Se você quiser correções além dessa correção que é inclusa no pacote, aí você adquire de forma avulsa, tá bom? Então, vamos iniciar. Amanhã, o dia todo, a Bruna vai estar atendendo vocês, tá? Vamos começar logo, porque quanto mais tempo você aprender sobre questão dissertativa, né, mais rápido você vai pegar o jeito, e até outubro você vai estar muito bem preparado, tá? Para todos vocês, fica aqui o nosso convite. Esta aula de hoje, ela é aberta e gratuita, então todo o material dessa aula eu vou mandar no e-mail de quem participou. Eu vou mandar aqui o link da lista de chamada nos grupos e no grupo da mentoria, tá? E aí, independente do curso que você já o curso de redação em língua portuguesa é separado. Então, ele é um curso por assinatura, e para quem está aqui começando com a gente, vai ser uma assinatura de R$ 97,00 ao mês. Tá bom, pessoal? Fica o convite, quem quiser saber mais, manda uma mensagem. A gente agradece a participação de todos vocês aí nessa quarta-feira fria, à noite, né? E a gente deixa aberto aqui se alguém quiser falar alguma coisa, quiser tirar alguma dúvida, tá bom? Museu Nacional abriu o juro por 7 anos depois de ser. Hoje poderia ter chamado de um dia de democracia. Se ninguém mais tiver dúvida, a gente vai finalizar. Esses adultos vieram conferir com os próprios olhos o que são capazes. Quando a história. Boa noite.